Esse é mais uma aula gratuita para a Escola de Etiqueta dos Campos Gerais. Você sabe que quando a etiqueta pegar você, você nunca mais vai ter a mesma vida? Você nunca mais vai conseguir largar esse estilo de vida? Estilo de boas maneiras, de gentileza, de boas relações com as pessoas? É por isso que a Escola de Etiqueta dos Campos Gerais veio trazer para Ponta Grossa e região uma forma inovadora de aprender etiqueta. Trazer essa etiqueta moderna, a etiqueta do terceiro milênio. E hoje, nesse episódio aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da etiqueta. Por quê? Porque nós precisamos aprender a história das coisas para entender qual é a lógica por trás das regras de boas maneiras e para que elas servem. Não adianta você aprender tudo e sem entender o porquê das coisas. E dessa forma, abrindo esse leque de conhecimento, você vai conseguir trazer a etiqueta para a sua vida de forma prática. Você vai conseguir trazer a etiqueta para a sua vida adaptando as regras de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu estilo de vida, porque etiqueta é para todos. Então, seja bem-vindo, você que está aí no grupo VIP para aprender mais sobre a história da etiqueta. Bom, vamos lá. É uma história bem breve, porque, claro, a história é muito complexa, mas eu vou trazer um resumo da história da etiqueta. A etiqueta, ela surgiu no Egito Antigo, então desde o Egito Antigo já se observavam regras de conduta que traziam uma certa divisão social. Mas isso não estava escrito, não era algo muito claro e também não tinha essa nomenclatura. Passado esse tempo, também na Idade Média, verificou-se muitos códigos de conduta, códigos de cavalaria, que também mudavam e trabalhavam com as relações humanas e coordenavam o comportamento das pessoas. Então, isso também era visto dentro da Idade Média. Puxando a história bem para frente, vemos que a figura central da história da etiqueta é o Rei Sol, o Rei Luís XIV. Ele reinou no século XVII na França e transformou a França no que ela é hoje, um símbolo de sofisticação e elegância. Quando você recebe um presente, alguém fala assim: olha, esse vinho aqui é francês. Aí você já pensa: uau, que chiquíssimo, não é mesmo? Tudo isso ocorre por conta de Luís XIV. Então, ele foi morar no Palácio de Versalhes, que era uma casa de caça do seu pai, e transformou em um grande centro de cultura, de artes, de regras de boas maneiras e de elegância da época. Todos os países ao redor, as pessoas queriam ir para a França, para o Palácio de Versalhes, para entender qual era o movimento que estava acontecendo lá, porque era algo muito inovador e muito diferente. Então, Luís XIV, além de fazer várias outras coisas, ele foi um grande visionário e ele transformou a etiqueta em regras de boa conduta. A ideia dele era trazer mais autoridade para os títulos de nobreza. Então, quem tinha um título de nobreza, mas não conhecia etiqueta, era considerado menor e não podia nem se sentar à mesa do rei. Mas quem conhecia as regras de etiquettes, porque etiquettes eram bilhetes que eles escreviam com as regras de condutas à mesa, de etiqueta social, e os aristocratas tinham que aprender aquilo para conviver dentro do Palácio de Versalhes, que mais ou menos 50 mil pessoas moravam dentro do Palácio de Versalhes, para vocês terem uma ideia. Então, essas regras, elas foram feitas para que também o rei Luís XIV estabelecesse um poder ainda maior, ainda mais absoluto sobre as pessoas, conduzindo a conduta delas e estabelecendo quem era mais importante e quem era menos importante. Então, tudo isso foi passando de geração em geração. E a gente vê isso muito forte também
na era vitoriana. Então, tudo isso que Luís XIV deixou de legado, isso foi passando e isso foi sendo cada vez mais influenciando a realidade da França. Dentro da hotelaria, da gastronomia, a etiqueta foi influenciando esses campos de atuação que ficaram tão famosos no mundo todo. Influenciou toda a Europa. Então, a Rainha Vitória, que é conhecida como a Era Vitoriana na Inglaterra, estabeleceu regras muito rígidas de etiqueta na Inglaterra. E isso é até hoje. Se você for observar, uma etiqueta londrina, existe a monarquia, existem as regras. Então, tudo isso é muito forte na Inglaterra, certo? Por conta da Era Vitoriana. Então, a Rainha Vitória, ela fez mudanças muito significativas, por exemplo, em eventos como funerais e casamentos, estabelecendo um cerimonial e um protocolo para esses eventos que antes não existiam. Inclusive, como curiosidade, vocês sabiam que a Rainha Vitória foi a primeira a usar um vestido de noiva branco? E isso até hoje é usado. Veja só, quão influente isso foi e mudou a história. É uma tradição. Tradições constroem grandes sociedades. Então, você precisa manter tradições, desde que sejam saudáveis e façam sentido também para aquele tempo. Então, a etiqueta é isso, ela foi se difundindo. Por exemplo, nós vemos nos Estados Unidos, quando eles sofreram um processo de independência, os Estados Unidos também estabeleceram suas regras de etiqueta. Claro, muito mais informais, e até hoje são regras muito mais informais do que no Reino Unido, mas existem as regras e as pessoas conhecem as regras. Então, se você vai um jantar de negócios, um casamento, algo muito elegante, as regras de etiqueta devem ser observadas, mas são regras de etiqueta muito mais informais. E isso eles forçaram bastante isso para quê? Para reforçar ainda mais esse espírito liberal que comandava aquele tempo. No Brasil, o que vemos? Uma grande miscigenação de etiqueta. Por quê? É uma grande mistura, como tudo. A cultura do Brasil é muito diversificada, muito diversa, de vários países, pessoas de várias etnias. Então, isso foi sendo construído no Brasil também. Então, tem várias vertentes de etiqueta que existem aqui no Brasil. E principalmente o que faz mais sucesso aqui é a ideia da table decor, da mesa posta, decorada. Isso faz o maior sucesso aqui, é algo muito forte e representativo da etiqueta do nosso país. Porque as regras de etiqueta, de montagem de uma mesa dentro da etiqueta são muito clássicas. E aqui no Brasil pegou muito essa moda da table decor, de mesas extremamente decoradas. Então isso está cada vez mais crescente. O mercado de mesa posta tem crescido muito aqui no Brasil. Então, por que você deve aprender etiqueta? Para você entender as regras e você poder se comportar em qualquer ambiente. Porque, na verdade, hoje, a etiqueta do terceiro milênio, que nós vemos agora no mundo inteiro, é uma etiqueta que agrega, uma etiqueta que junta pessoas, uma etiqueta que é uma etiqueta para desenvolvimento humano. Então, você deve aprender etiqueta? Nossa, mas eu nem tenho tanto dinheiro, não tenho tantas posses, eu não vou em tantos eventos, mas a etiqueta é para o seu cotidiano. Quer aprender etiqueta no cotidiano? Faça parte das aulas de etiqueta da Escola de Etiqueta dos Campos Gerais. Você vai aprender na prática. Eu vou trazer para a realidade, para a nossa realidade, na nossa cidade, na nossa região, as regras de etiqueta que podem ser aplicadas. Para quê? Para melhorar a sociedade, para melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, para que possa melhorar as suas relações interpessoais, para que você possa fechar negócios, para que você possa sentar à mesa, para que você possa proporcionar momentos felizes para sua família, para os seus convidados, da forma mais correta possível. Porque sim, você pode saber fazer tudo, mas existe algo mais excelente. Então venha para a Escola de Etiqueta dos Campos Gerais e participe dos nossos conteúdos.